O milionário segue sua empregada e descobre que na verdade ela é uma mendiga negra. Lucas sempre foi um homem solitário, perdido em meio ao luxo opulento de seu elegante apartamento e numa metrópole vibrante. Milionário, sim, mas sua riqueza não preenchia o vazio que habitava seu peito. Ele havia perdido sua família em um trágico acidente de carro há anos, e cada dia desde então era uma luta contra as sombras de um passado que insistia em não deixar de assombrá-lo. Até que Maia entrou em sua vida, uma jovem empregada com uma aura de mistério que a cercava como um perfume inebriante. Seu olhar profundo e seu jeito reservado despertaram a curiosidade de Lucas, e isso o deixou inquieto. Havia algo sobre ela que o atraía e ao mesmo tempo o afastava. Ele começou a observar seu comportamento nas horas vagas, percebendo que ela passava muito tempo longe de casa. Um dia, sendo tomado por um impulso inexplicável, decidiu seguir Maia pelas ruas da cidade. O que ele encontrou o deixou. Algo estava errado. A tensão era palpável no ar. Um homem de aparência ameaçadora, um agiota, confrontava-a de maneira agressiva. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não apenas assistia àquela cena. Seu coração disparava enquanto a expressão de Maia se transformava em desespero. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela era uma moradora de rua. Uma mendiga que se escondia sob a máscara de uma empregada. Ele se viu lá, em meio àquelas sombras, confrontado por seus próprios fantasmas e pela profunda superficialidade de sua riqueza. E se Lucas era de alguma forma como Maia, uma alma perdida vivendo em uma prisão de luxo, enquanto ela enfrentava a brutalidade da vida na rua. Ele queria ajudar, mas como? O perigo estava crescendo ao redor dela e ele se sentiu impotente. Enquanto sua mente girava em torno daquela nova realidade, uma conexão estranha começou a emergir entre os dois. Uma ligação que transcende o tempo e as circunstâncias. O eco de um passado compartilha. O que mais Lucas não sabia sobre essa mulher que agora o fascina e o assusta, ele precisava descobrir. A luta de Maia crescia com cada dia que passava, mas o verdadeiro embate seria o dele, enfrentando seus próprios medos e inseguranças para protegê-la. Aquela noite seria apenas o começo. O mistério de Maia o enredava, e Lucas se perguntava até onde ele estaria disposto a ir para resgatar não apenas a vida dela, mas também sua própria alma perdida. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa em... Enquanto Lucas estava paralisado, escondido na sombra de um prédio, a tensão no ar parecia cortar como faca. Ele observou Maia, sua empregada, lutando para se desvencilhar do agiota. O coração dele batia forte, angustiado por vê-la naquele estado. Então, tudo aconteceu rápido. Um grito ecoou na noite. Não era de Maia, era de um homem saindo de um beco escuro. Ele parecia envolvido em uma briga, e a cena mudou em um instante. O outro homem, em resposta ao grito, virou-se e partiu para cima do agiota. Uma luta surgiu, socos voando, o ar pesado de adrenalina. Maia, apavorada, recuou, mas não afastou o olhar. No meio da confusão, Lucas se viu tomando uma decisão. Ele não podia simplesmente assistir. Ele saiu da escuridão e correu em direção a Maia. "Sai daí!" ele gritou, mas suas palavras se perderam no rugido da luta. Aproximou-se enquanto o agiota se virava para ele, furioso, os olhos flamejantes. "Quem é você?" perguntou, ameaçador. Lucas sentiu um frio na barriga, mas a presença de Maia, tão próxima, acendeu algo dentro dele. Ele não tinha tempo para pensar, apenas para agir.
Ele ergueu as mãos, tentando se mostrar pacífico, mas um soco certeiro do agiota o atingiu no estômago. Lucas caiu de joelhos, a dor arrasadora. Maia gritou, mas ele não a ouviu. Tudo em sua visão se concentrou nos pontos de luz que dançavam diante de seus olhos. No meio da briga, um terceiro homem apareceu. Ele era maior, com um olhar decidido. Lucas não sabia se ele era amigo ou inimigo até que, com um movimento rápido, ele desarmou o agiota. O confronto terminou com o agiota fugindo, gritando ameaças. O novo homem virou-se para Maia, que estava em choque, sem palavras. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz calorosa. Maia respirou fundo e então, em um movimento inesperado, desabou em lágrimas. Lucas, ainda no chão, conseguia ver a fragilidade dela. O homem se agachou ao lado dela, mas o que Lucas não era uma mulher que ele não via há anos. A mulher que havia desaparecido após a morte de sua família em um acidente. Sua mente estava girando como uma montanha russa. Como ela poderia estar ali, em um lugar como aquele? Aquele momento de reconhecimento fez o tempo parar. Maia, entre as lágrimas, olhou entre os dois. "Você conhece ela?" A confusão era palpável. Os olhos de Lucas estavam arregalados, o choque escorrendo por seu rosto. Ele precisou de um momento para processar tudo. Como sua mãe estava viva. E por que ela estava com Maia, uma mendiga que ele achava que precisava salvar? Uma tensão inexplicável pairava no ar. Lucas sentiu que tudo o que ele sabia estava se dissolvendo em um lodaçal de perguntas sem respostas. O que mais ele não sabia? Qual era a conexão entre sua mãe e Maia? Qual era o segredo que enterrava essa verdade? Enquanto a confusão tomava conta, o som do silêncio se instalou. As luzes da cidade ofuscadas pelo sudário de incertezas. O que mais estaria prestes a ser revelado naquela noite que balançava seu mundo? Ele se viu dividido, preso entre a vontade de entender e o medo do que isso poderia significar. Enquanto a confusão tomava conta do ar, uma voz familiar cortou o silêncio pesado. "Lucas, é você?" A mulher que ele conhecia, sua mãe, estava ali, viva diante dele. Mas havia algo em seu olhar. Uma sombra que não deveria existir. Ele mal podia acreditar nas palavras. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade e a dor se misturavam em sua voz. "Maia, preciso que você se afaste", disse sua mãe rapidamente, quase em um sussurro, mas com uma intensidade que fez Lucas estranhar. Maia, ainda tremendo, olhou entre os dois, como se quisesse entender a queda abrupta daquela noite. "Mas quem é isso?" A confusão estava estampada em seu rosto agora. A mãe de Lucas virou-se, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Eu não posso explicar agora. É complicado. Só confie em mim." Antes que Lucas pudesse processar a urgência de suas palavras, um grito ressoou da direção oposta. Alguém se aproximava rapidamente, um grupo de homens que pareciam furiosos, armados com paus e garrafas. "Vamos dar uma lição nessas malditas", gritou um deles, a raiva pulsando no ar como eletricidade. "Rápido, vamos!" Lucas puxou Maia e sua mãe para um beco estreito, as sombras se fechando ao redor deles. A tensão era insuportável. "O que diabos está acontecendo, mãe?" ele perguntou, tão confuso quanto assustado. "Eu não posso te dizer", sua mãe respondeu, os olhos cheios de lágrimas. "Mas tudo que você pensa que sabe está prestes a mudar." A grupo de homens estava mais perto agora. Vozes ameaçadoras e risos sarcásticos rodeavam o beco. Lucas sentiu o coração disparar, a adrenalina tomando conta. Ouviu o tilintar de algo metálico. Olhando para o lado, viu um canivete jogado no chão. O instinto de proteção tomou conta dele. Ele se agachou, pegou a faca e se levantou, determinado. "Se afastem dela!" gritou, encarando os homens que já estavam quase na entrada do beco, mas antes que pudesse fazer algo. Sua mãe colocou a mão em seu braço. "Espere!" ela gritou, seus olhos arregalados de pavor. "Lucas, eles não são apenas homens. Eles são parte de algo muito maior. Algo que eu não queria que você soubesse." "Como assim?"
Aquelas palavras deixaram um nó na garganta dele. No entanto, o momento foi abruptamente interrompido quando um dos homens, mais alto, que parecia ser o líder, se adiantou. Eu sabia que você estava viva, mulher. Agora vai pagar pelo que fez. A olho de Lucas, tudo travou. O que você fez, mãe? Ela recuou para trás, quase como se quisesse se esconder atrás de Maia, e Lucas notou algo que o fez gélido. Uma tatuagem. Uma maraca estampada em seu pulso, algo familiar. Era a tatuagem de uma gangue que ele conhecia. Você pertence a eles? Ele sentiu a traição como uma faca atravessando seu peito. Não, isso não é o que parece, sua mãe disparou, mas suas palavras pareciam palavras vazias diante da verdade nua e crua. Lucas olhou para Maia, entre o medo e a confusão. Havia algo mais. Antes que pudesse raciocinar, a gangue avançou. Um grito de Maia atravessou o beco, ecoando em sua mente como um sinal de que tudo o que conhecia estava se desintegrando diante de seus olhos. Sua vida, seus relacionamentos. Tudo poderia se transformar em poeira em um piscar de olhos. No meio do caos, Lucas hesitou, a faca em sua mão agora, parecendo uma extensão de sua própria angústia. O que mais ele precisaria entender? E mais importante, quem era realmente a mulher que ele chamava de mãe? O ruído da luta se aproximava. E ele percebeu que havia mais segredos entre eles do que ele poderia imaginar. Ele estava prestes a descobrir a verdade sobre sua própria vida, e não havia como voltar atrás. O pesadelo acabou de começar. Enquanto a confusão tomava conta do ar, uma voz familiar cortou o silêncio pesado. Lucas, é você? A mulher que ele conhecia, sua mãe, estava ali, viva diante dele. Mas havia algo em seu olhar, uma sombra que não deveria existir. Ele mal podia acreditar nas palavras. Mãe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade e a dor se misturavam em sua voz. Maia, preciso que você se afaste, disse sua mãe rapidamente, quase em um sussurro, mas com uma intensidade que fez Lucas estranhar. Maia, ainda tremendo, olhou entre os dois como se quisesse entender a queda abrupta daquela noite. Mas quem é isso? A confusão estava estampada em seu rosto agora. A mãe de Lucas virou-se, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu não posso explicar agora. É complicado. Só confie em mim. Antes que Lucas pudesse processar a urgência de suas palavras, um grito ressoou da direção oposta. Alguém se aproximava rapidamente. Um grupo de homens que pareciam furiosos, armados com paus e garrafas. Vamos dar uma lição nessas malditas, gritou um deles, a raiva pulsando no ar como eletricidade. Rápido! Vamos! Lucas puxou Maia e sua mãe para um beco estreito, as sombras se fechando ao redor deles. A tensão era insuportável. O que diabos está acontecendo, mãe? Ele perguntou, tão confuso quanto assustado. Eu não posso te dizer, sua mãe respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Mas tudo o que você pensa que sabe está prestes a mudar. O grupo de homens estava mais perto agora. Vozes ameaçadoras e risos sarcásticos rodeavam o beco. Lucas sentiu o coração disparar. A adrenalina tomando conta. Olhando para o lado, viu um canivete jogado no chão. O instinto de proteção tomou conta dele. Ele se agachou, pegou a faca e se levantou, determinado. Se afastem dela, gritou, encarando os homens que já estavam quase na entrada do beco. Mas antes que pudesse fazer algo, sua mãe colocou a mão em seu braço. Espere, ela gritou, seus olhos arregalados de pavor. Lucas, eles não são apenas homens. Eles são parte de algo muito maior. Algo que eu não queria que você soubesse. Como assim? Aquelas palavras deixaram um nó na garganta dele. O momento foi abruptamente interrompido quando um dos homens mais alto, que parecia ser o líder, se adiantou. Eu sabia que você estava viva, mulher. Agora vai pagar pelo que fez. A olho de Lucas, tudo travou. O que você fez, mãe? Ela recuou para trás, quase como se quisesse se esconder atrás de Maia, e Lucas notou algo que o fez gélido. Uma tatuagem
uma maraca estampada em seu pulso, algo familiar. Era a tatuagem de uma gangue que ele conhecia. Você pertence a eles? Ele sentiu a traição como uma faca atravessando seu peito. Não, isso não é o que parece. Sua mãe disparou, mas suas palavras pareciam palavras vazias diante da verdade nua e crua. Lucas olhou para Maia, entre o medo e a confusão. Havia algo mais. Antes que pudesse raciocinar, a gangue avançou. Um grito de Maia atravessou o beco, ecoando em sua mente como um sinal de que tudo o que conhecia estava se desintegrando diante de seus olhos. Sua vida, seus relacionamentos, tudo poderia se transformar em poeira em um piscar de olhos. No meio do caos, Lucas hesitou, a faca em sua mão agora parecendo uma extensão de sua própria angústia. O que mais ele precisaria entender? E mais importante, quem era realmente a mulher que ele chamava de mãe? Então algo inesperado aconteceu. A mãe de Lucas virou-se abruptamente para Maia. Seus olhos reluziam com um misto de desespero e determinação. Eu sou a razão pela qual você está aqui, e não posso deixar que nada te aconteça. Ela se virou para os homens, sua voz transformando-se em um grito carregado de emoção. Eu entreguei tudo. Eu fiz o que eles me obrigaram a fazer. Mas não novamente, vocês não vão tocar nela. Naquele momento a verdade estourou como um balão. Lucas sentiu sua pele arrepiar. Ele percebeu que Maia não era apenas uma mendiga. Era alguém que a sua mãe protegera como uma filha. Em um instante tudo se conectou. As noites em que Maia desaparecia, a aura de mistério que a cercava, e a presença inexplicável que ele sentia. Era medo, amor e uma conexão profunda. Os homens hesitaram, surpresos com a revelação. Um deles, com olhos de serpente, sussurrou: "Olha só, quem diria?" A maldição retornou. Agora a gente tem o que quer. O grupo se recolheu por um instante, como se esperasse um sinal. Mãe, o que está acontecendo? Lucas sentiu a voz embargada. Ele estava totalmente confuso. O que mais estava escondido? E por que Maia parecia tão envolvida nisso? Os olhares dos homens convergiam para ele e para Maia, como predadores prontos para atacar. As sombras do beco se tornaram mais opressoras. As palavras de sua mãe ainda pairavam na mente dele, ainda ecoando. Você não pode deixar que eles machuquem Maia. O que ela realmente sabia? O líder da gangue avançou, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Acho que temos um leilão muito interessante diante de nós. Com uma risada sombria, ele se aproximou ainda mais. O toque de sua mão era como a gélida presença da traição. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Vocês podem pensar que a verdade é um abrigo, mas aqui ela é a sentença de morte. E ali, entre sombras e segredos, Lucas percebeu que a noite estava apenas começando. O que mais se desenrolaria naquela teia de enganos? Ele se viu lutando não apenas pela vida de Maia, mas também para entender quem ele realmente era, e o que significava ser parte daquela família. O nó que se formava em seu estômago era apenas o começo de uma verdade que estava prestes a explodir. A noite ainda guardava mais surpresas. E ele precisava saber quais. A tensão no ar se intensificou. Lucas segurava a faca com firmeza, a raiva pulsando em suas veias, enquanto a gangue se aproximava. Um mar de sombridade e ameaças. O líder, com um sorriso malicioso, parecia divertir-se com a situação. A cada passo que você dá, Lucas, estamos mais perto de acabarmos com essa comédia. Ele zombou, ignorando a fragilidade da mãe e de Maia atrás dele. Você pensa que pode nos intimidar? Lucas desafiou, o olhar fixo no homem. Mas sua mente estava girando. Ele precisava de respostas. O que sua mãe fizera? E quem era realmente Maia? Suas perguntas giravam intensamente, mas não havia tempo. O grupo avançava, as risadas sarcásticas ecoando. O líder se aproximou, seus olhos brilhando com um prazer doentio. Você não tem ideia, garoto. Sua mãe foi uma peça importante no nosso jogo. E Maia, ela era apenas um peão. O coração de Lucas afundou. Peão? O que você quer dizer? Ele se sentiu tonto, a realidade se esvaindo sob seus pés. Maia tem um passado que nem você nem sua mãe conhecem. O homem disse, o sorriso aumentando.
Ela faz parte de algo muito maior. Uma organização que você pode nunca compreender. Maia olhou para Lucas, a mistura de medo e desamparo em seu olhar. Não, não é verdade. Eu só queria... Silêncio! O líder interrompeu, seus olhos se estreitando. Então, algo surpreendente aconteceu. Um terceiro grupo apareceu no beco, saindo das sombras. Eram homens com os mesmos símbolos da gangue que Lucas havia visto. Mas eles não pareciam estar ali para ajudar. Mãe, o que está acontecendo? Lucas perguntou, a voz embargada, enquanto percebeu uma divisão nas linhas de batalha. Sua mãe, com um olhar como vidro quebrado, respondeu. Eu não pude contar a você, Lucas. Eu sou parte do que eles são. Fui forçada. O mundo de Lucas despencou. As verdades que ele acreditou como inabaláveis estavam desmoronando. Como você pode ter feito isso? Ele olhou para Maia, que tremia. Lucas, você precisa entender. Há coisas que vão além de nós. Sua mãe gesticulou, como se quisesse tocar sua mão, mas hesitou. Adrenalina e choque se misturaram na mente de Lucas. Era como se houvesse duas verdades em colidir. Então, em meio ao caos, uma explosão repentina ecoou no beco. A cidade que antes se via vibrante, agora estava sufocada pela tensão. O som foi como um trovão. Em um piscar de olhos, um grupo aleatório surgiu, lutando contra a gangue. Lucas estava paralisado, o coração em chamas. Maia! Ele gritou, percebendo que tudo estava mudando. No festim de briga que se seguiu, a verdade chegou ao limite. Então, em meio ao tumulto, uma figura encapuzada apareceu, avançando com uma graça inesperada. Era uma mulher que Lucas reconheceu, sua imagem surgindo em memória. Aguarde! Ela gritou para a gangue, sua voz pulsando com autoridade. Agora vocês enfrentam algo que não esperavam. A mulher se virou e, com um movimento rápido, confirmou as palavras que Lucas não estava preparado para ouvir. Você não é quem pensa que é, Lucas. E sua verdadeira origem poderia destruir tudo que você ama. A revelação caiu sobre ele como uma pedra pesada no estômago. Mãe, o que ela quer dizer? A confusão e a dor transbordavam. Lucas se viu em um labirinto de verdades ocultas. O que mais ele desconhecia? O que mais estava sendo escondido? As vozes da briga tornaram-se um eco distante, e ele ficou paralisado, a revelação fervendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que mais essa noite guardava? Lucas não tinha ideia das consequências daquela declaração. Ele estava prestes a descobrir uma nova realidade que mudaria tudo. A linha entre amigo e inimigo começou a se embaralhar, e sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto a tensão se acumulava no ar, tudo ao redor parecia parar. A figura encapuzada à frente de Lucas, com sua voz autoritária, ecoou em seus ouvidos e em frio percorreu sua espinha. Ele sentiu os olhos de todos em cima dele, como se cada respiração contasse. Você não é quem pensa que é, Lucas. E sua verdadeira origem poderia destruir tudo o que você ama. Essas palavras reverberaram dentro dele, fazendo seu coração disparar. O que isso significava? O mundo que conhecia estava desmoronando, e ele sentia como se estivesse prestes a perder tudo. A mulher encapuzada deu um passo à frente, afastando o capuz e revelando um rosto que fez Lucas vacilar. Era Marina, uma antiga amiga de infância. A confusão transformou-se em choque absoluto. Marina, como você está aqui? O que está acontecendo? A expressão dela estava carregada de preocupação, mas também de determinação. Lucas, temos pouco tempo. Você precisa saber a verdade sobre sua família e sobre Maia. Antes que pudesse responder, um estrondo estourou no beco. Os homens da gangue estavam prestes a atacar, e a cena se tornava mais intensa. Esperem! Gritou Marina, levantando as mãos. Mas a gangue não parecia disposta a ouvir. O líder riu, mas estava claro que a situação não parecia boa. Lucas sentiu o nó na garganta apertar. O que você quer dizer sobre a verdade? O que você sabe? Você não faz ideia do que sua mãe realmente fez, Marina continuou, ignorando a violência iminente. Ela não só esteve envolvida, mas foi uma das principais a traí-los. E Maia
Ela é mais do que parece. Ela faz parte de um legado que sua mãe tentou apagar. Essas revelações o atingiram como um soco no estômago. Maia, um legado? O que você está dizendo? Ele olhou para Maia e viu um medo crescendo em seus olhos. O que ela poderia ter que ver com isso? Mas antes que Marina pudesse responder, os homens se precipitaram para frente. O tempo parecia parar novamente. O coração de Lucas batia forte, como se quisesse explodir. Ele estava prestes a tomar uma atitude, mas o caos explodiu ao seu redor. Gritos e socos, e a faca em sua mão parecia pesar uma tonelada. Não! Sua mãe gritou em um impulso, pulando na frente de Maia. O golpe foi rápido. Lucas viu o líder da gangue avançar, a arma na mão. Um grito ecoou, e a noite tomou um tom ainda mais sombriamente intenso. A cena se desenrolou em frações de segundo. A mãe de Lucas caiu ao chão. E a multidão ficou paralisada. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Lucas. Ele teve certeza que seu coração tinha parado. Marina gritou, e a tensão se transformou em pânico. Mãe! O grito saiu de sua boca como uma onda avassaladora. O medo tomou conta dele. Ele jogou a faca, mas não tinha certeza de onde ela iria parar. O mundo estava girando, e seu olhar fixou-se no impacto. Ele nunca havia se sentido tão impotente. E então outra reviravolta. A figura encapuzada em meio ao tumulto desvaneceu-se, como se nunca estivesse ali. O que era isso? Lucas sentiu a mente girar em círculos e suas lembranças de Marina surgiram como um flash. Como ela pôde sumir assim? A confusão reinava. Ele olhou para Maia, que estava paralisada, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Ela perguntou, mas Lucas estava tão distante de suas palavras. O foco estava nas suas memórias, as peças do quebra-cabeça distantes. Enquanto a gangue começava a recuar, como se tivessem percebido que algo tinha mudado no ar, Lucas sentiu uma nova onda de determinação. O que mais ele não sabia? O que aquela noite escondeu? O grito de desespero ainda ecoava nos seus ouvidos enquanto o líder da gangue se aproximava, um sorriso maligno dançando nos lábios. O mundo à sua volta girava a uma velocidade alucinante. Mãe! Mãe! Ele se lançou na direção dela, as lágrimas ameaçando transbordar. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma explosão de luz cortou o beco. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do outro lado da rua. O impacto foi tão poderoso que fez Lucas recuar. Um carro, envolto em chamas, colidiu com um poste, fragmentos de metal e vidro voando pelo ar. O caos virou um espetáculo surreal. Gritos de pânico pipocavam à sua volta. Mas a visão do carro em chamas o isolou. O que diabos está acontecendo? Ele olhou para Maia, que agora estava tão assustada quanto ele. A gangue parecia ter recuado momentaneamente, confusa e alarmada. Mas Lucas não entendia. O que estava vendo? Marina apareceu novamente, correndo em direção a eles com um olhar sério. Este é o momento, Lucas. Precisamos sair agora. Ela puxou Maia, mas Lucas hesitou e olhou para sua mãe ainda caída. Não posso deixar ela. Vão vir mais deles, Marina exclamou, a voz tremendo. Você não sabe o quão profundo isso vai, Lucas. Você precisa tomar uma decisão. Nesse momento, algo dentro dele estalou. O que você quer dizer com isso vai além de nós? Ele sentiu a raiva crescer, cada palavra uma punhalada. Por que você e minha mãe estão envolvidas nisso? Quem é Maia realmente? A expressão de Marina se suavizou por um momento, como se uma barreira tivesse quebrado. A verdade é que Maia, ela hesitou, mas o tempo estava acabando. O barulho dos homens se aproximando era crescente. Ela não é apenas uma mendiga, ela é a chave para tudo isso. Uma onda de choque percorreu Lucas. O que você quer dizer? Como ela pode ser a chave? Sua voz tremia, cada palavra carregada de urgência e medo. Porque Maia é. Antes que pudesse completar, uma figura enorme irrompeu do lado oposto. Um dos homens da gangue, agora armado. Ei, garoto, é hora de você aprender que isso não é apenas um jogo.
Ele avançou, ameaçador. Um golpe, e a situação desmoronou ainda mais. O homem se lançou contra Marina, e Lucas, em um instinto cego, ergueu a faca. Sai! Gritou, mas em um instante trágico. A lâmina escorregou de sua mão e cravou-se em Maia. O tempo pareceu parar. O grito de agonia de Maia cortou o ar, e Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na cena horrenda. O impacto do que ele havia feito se abateu sobre ele como uma avalanche. Ele não conseguia respirar. Maia. Ele despencou ao lado dela, a dor e a confusão dançando em seus olhos. O fluxo de sangue rapidamente fez seu vestido manchar o chão. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele estava em estado de choque, as lágrimas escorrendo. A expressão de Maia mudava. Em vez de ódio ou medo, havia um semblante sereno. Lucas, foi. Ela começou a sussurrar, sua voz perdendo força. Eu sou. A pulsação da vida estava diminuindo, e a cada instante, Lucas sentia que estava perdendo não apenas Maia, mas talvez a única oportunidade que teria de entender essa bagunça toda. A gangue se movia, mas em seus olhos agora havia um foco. O líder dos homens estava prestes a disparar uma sentença. Contudo, enquanto todos se preparavam para o desfecho, algo inesperado aconteceu. Ao redor de Maia um brilho começou a emaná-la, uma luz dourada. Lucas estava atônito. Maia, o que está acontecendo? Ele a segurava forte, mas o brilho só aumentava. Maia. Então a verdade, como um raio de explosão, atingiu Lucas na cara. Aquela luz não era apenas uma ilusão. Revelações se desdobravam diante dele, e as palavras que ela tentava dizer antes de sucumbir se tornaram pulsantes em seu coração. Eu sou parte de você, Lucas, disse Maia com dificuldade. Nós estamos conectados. E então, com o último suspiro, o brilho aumentou e explodiu em um clarão ofuscante, enquanto o beco preenchia-se de um poder desconhecido. Lucas ficou imóvel, absorvendo a colisão de realidades. Ele não tinha ideia do que acabara de testemunhar. O mundo estava sendo transformado à sua volta, e a gangue estava mais confusa que nunca. O que significava aquilo? O que realmente havia acontecido? E tempo continuou, mas para Lucas tudo parecia vagar. O beco parecia um cenário de filme que estava prestes a cortar para preto, e a pergunta martelava em sua mente. Quem era realmente Maia? E qual era o significado desta conexão inexplicável que agora colocava sua vida em jogo? O mistério estava longe de ser resolvido. A verdade estava se aproximando, e Lucas sentia que nada seria como antes. A escuridão da noite não havia se dissipado. Pelo contrário, parecia mais densa e imprevisível. A luz dourada que emana de Maia iluminou o beco, quase como se estivesse prestes a revelar um segredo antigo. Lucas mal podia acreditar no que via. O brilho crescia, e ele se sentiu dividido entre o desespero e uma esperança estranha. O líder da gangue hesitou, surpreso. O que é isso? Ele gritou, olhando para a luz com uma mistura de medo e raiva. O caos ao redor parecia diminuir, e por um momento, tudo o que Lucas podia ouvir era a respiração ofegante de Maia. Então, a luz ofuscante explodiu em uma onda de energia. Lucas fechou os olhos e, quando os abriu novamente, tudo estava diferente. Atrás de Maia, uma figura encapuzada surgiu, flutuando suavemente no ar, emanando uma aura poderosa. Era uma mulher, com um olhar intenso. Ela olhou para Lucas, seus olhos profundos refletindo uma sabedoria antiga que parecia ultrapassar gerações. Lucas, ela disse, a voz ecoando como um lamento. Você está prestes a compreender quem você realmente é. Quem sou eu? A pergunta escapuliu de seus lábios. O tempo parecia ter parado. Cada parte dele ansiava por respostas. Você não é apenas o filho da sua mãe. Você é herdeiro de um legado que foi esquecido, escondido sob mentiras e traições. As palavras dela cortaram como lâminas, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Maia não é apenas uma mulher comum. Ela é seu ancestral, a última de uma linha que foi designada a proteger a verdade. O impacto dessas palavras fazia seu mundo girar. Maia, uma mendiga,
Não, não fazia sentido. Mas, enquanto a luz diminuía, ele viu o olhar dela. Ele percebeu que havia uma conexão profunda, quase espiritual entre eles. Cada respiração dela pulsava com uma energia que ele não conseguia entender. Não, isso não pode ser verdade, gritou um dos homens da gangue, rompendo o silêncio mágico. Ele avançou, pronto para atacar, mas antes que pudesse se mover, a mulher encapuzada ergueu a mão. Uma onda de energia azul disparou dele, e o homem foi lançado para trás, atingindo a parede do beco com um impacto ensurdecedor. 90 milímetros. Ele vai homicidar vocês. O grito veio de lá atrás, e Lucas se virou apenas para ver mais membros da gangue surgindo de todos os lados, armados e prontos para o combate. O pânico tomou conta do ar novamente. Mãe! Ele olhou para sua mãe caída, o ardor em seu peito voltando. Mas então, ele viu algo que o fez ficar paralisado. Sua mãe estava se levantando. O que você está fazendo? Lucas gritou, mas a expressão dela estava diferente. Não era apenas dor, havia determinação. Eu não sou uma traidora, ela declarou com uma força revitalizada. Eu tinha um objetivo, mas agora vou combater pelo que é certo. Você foi parte de tudo isso, Lucas murmurou, as palavras saindo como um lamento. Reino das sombras e perigos. Em algum momento, eu entreguei minha vida. Pensei que estaria protegendo vocês. Agora, só quero a redenção, sua mãe respondeu, o rosto contorcido em arrependimento genuíno. Mas enquanto falava, Lucas percebeu uma mudança em Maia. O brilho que a cercava começava a ficar instável. Maia. Ele se aproximou, mas antes que pudesse alcançá-la, a luz explodiu em todas as direções. E uma figura de uma mulher apareceu em meio ao brilho intenso. Era uma versão mais jovem de sua mãe. Lucas ficou chocado. Mãe? O que estava acontecendo? Ele estava vivendo um pesadelo? Isso não pode ser real. O líder da gangue gritou, e os murmúrios de confusão correram pelo grupo. Uma tensão autoimposta pairava sobre o beco. Lucas se virou para a jovem. O que você está fazendo aqui? Eu sou você, ela respondeu com uma voz suave. Você tem que se lembrar. As partes soltas começam a se encaixar, mas cada peça nova estava sabotando a narrativa que ele havia acreditado. Ele olhou para Maia e percebeu a verdade cruel. A mulher que ela era, quem ela poderia ter sido, tudo começava a desmoronar. E com isso, veio o clímax do caos. O chão sob seus pés ficou instável, e uma explosão de luz se manifestou novamente. O beco começou a tremer, e as vozes da gangue tornaram-se gritos de pânico. Estamos sendo atacados. Fuga! Eles gritavam, recuando descontroladamente. Mas em meio ao tumulto, Maia olhou diretamente para Lucas, os olhos cheios de uma compreensão súbita. Você precisa escolher, Lucas. A escolha entre ficar e salvar sua família ou seguir o caminho da verdade. As palavras dela ecoaram em sua mente, e antes que pudesse processá-las completamente, tudo começou a desvanecer. Lucas, acorde! A voz de Marina cortou através da confusão. Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra passou veloz, e ele sentiu uma dor intensa na parte de trás do pescoço. O mundo escureceu ao seu redor, enquanto a realidade começava a se desintegrar em um redemoinho de incertezas. Ele se lembrou de Maia, de sua mãe, da mulher encapuzada, e sentiu seu coração desfalecer enquanto se afundava na escuridão. O que tinha acabado de acontecer? E agora, qual seria a verdade oculta que se seguiria? A última sensação que ele teve antes de se apagar foi um eco distante do passado ressoando em sua mente. O que seria necessário sacrificar para descobrir sua verdadeira identidade? O que estava por vir poderia ser mais terrível do que eles poderiam imaginar. Lucas mergulhou na escuridão e, por um breve momento, sentiu como se estivesse caindo por um túnel sem fundo. Ele estava de volta ao beco, cercado por rostos confusos e sombrios que pareciam flutuar como sombras. Sentou-se lentamente, a cabeça latejando. Ele olhou em volta e viu Maia, ainda iluminada pela luz dourada, e sua mãe,
levantando-se com dificuldade. O líder da gangue estava agora instável, quase como um animal encurralado. A tensão no ar estava palpável, e uma sensação de expectativa se formou como uma nuvem pesada. O que foi aquele pico de luz? O que havia acontecido? Ele se sentiu mais confuso, mas uma determinação começou a tomar conta dele. Ele precisava entender, e agora? Maia se aproximou, seu olhar intenso perfurando a confusão de Lucas. Você precisa saber a verdade, Lucas, ela falou, mas a voz dela soava distante, como se estivesse ecoando de longe. Nossos destinos estão entrelaçados. Eu sou mais do que você imagina. E talvez você seja também. O líder da gangue, ainda tenso, interrompeu. Isso não é o que você pensa. Eles estão todos mentindo. Maia é um problema. E você, Lucas, é uma peça de um tabuleiro muito maior. Um arrepio correu pela espinha de Lucas, e uma onda de raiva subiu enquanto ele lutava para se levantar. Pare de falar assim. O que você quer dizer com tabuleiro? Ele se viu diante de uma revelação chocante prestes a se desdobrar. Mas antes que pudesse processar, outro estrondo cortou o ar. Uma nuvem de fumaça densa ergueu-se de um fogo distante, e gritos indistintos começaram a ecoar na noite. O pânico tomou conta, e o caos começou a proliferar. Lucas olhou em volta, tentando focar no que estava acontecendo. O lugar, antes quase mágico com a luz, agora parecia um campo de batalha. Uma figura de armadura pesada apareceu à sua direita e Lucas hesitou. Era outro membro da gangue, mas algo dentro dele parecia diferente. Ele balançou a cabeça, como se quisesse dispersar a onda de medo. Lucas, gritou o homem, a voz dele trazendo uma centelha de familiaridade. Você precisa ouvir. A vida toda foi uma mentira. Nesse momento, tudo se despedaçou. O homem removeu o capacete, revelando um rosto que Lucas reconheceu imediatamente. Seu pai. Pai? Como é possível? O choque era avassalador. Ele não conseguia processar isso. Seu pai, que ele pensava ter perdido, estava ali, flertando com a morte e a traição. Eu não tenho muito tempo, gritou seu pai, com um tom de urgência. Você precisa saber que Maia não é só uma conexão. Ela é parte de algo ancestral. Algo que sua mãe fez um pacto. E eu fui uma ferramenta nesse jogo. Seus olhos se encheram de lágrimas, e Lucas sentiu seu peito apertar. Tudo o que acreditou até agora parecia uma ilusão. Pai, você estava vivo o tempo todo. O que está acontecendo? Lucas tremia. Cada palavra soava como uma faca, cortando a frágil realidade que ele acreditava ter construído. Precisamos sair daqui, o pai insistiu, seu olhar fixo no movimento das gangues. E salvar Maia. Ela é a única que pode nos ajudar a libertar todos nós desse ciclo maldito. Ele tentou entender as implicações das palavras do pai, mas sua mente estava em chamas. Maia? Libertar? Os músculos de Lucas se tensionaram, e ele olhou para Maia, que agora exibia uma expressão de serenidade, mas também de dor. E então, sem aviso, um disparo ecoou, cortando o ar como um relâmpago. O pai de Lucas caiu, e o mundo todo se silenciou em horror. Não! O grito de Lucas rasgou a noite, e ele correu em direção ao pai caído. Os gritos se tornaram uma cacofonia de desespero. O chão parecia tremer sob seus pés. Agora, tudo que ele achava que sabia estava em jogo. O verdadeiro mistério, as conexões entre eles, o legado e os traumas escondidos a cada respiração. Ele estava prestes a perder tudo e a verdade estava mais perto do que nunca. O que isso significava para ele e para Maia? As revelações o atingiram como um vendaval, e a única certeza agora era o caos. O futuro estava em jejum. Cada segundo se estendia, como se estivesse navegando por um mar de sombras. Uma pergunta pairava no ar. Quem poderia realmente ser confiável? E se Maia era a chave, por que tudo parecia se desmoronar? Lucas mal tinha tempo para processar a perda, e a história apenas começava a se desenrolar em uma teia de segredos mais profunda do que ele jamais poderia ter imaginado. Lucas estava em choque, o coração acelerado,
e os olhos arregalados diante da cena caótica. Seu pai, caído no chão, parecia um reflexo doloroso de tudo que ele havia perdido. A confusão o envolvia como um nevoeiro pesado e o pânico se instalava cada vez mais. Não, pai, não! Ele se lançou para perto, segurando a mão fria do homem que tanto amava. A dor pulsava em seu peito e as palavras ficaram presas na garganta. Maia, ainda iluminada pelo brilho que a cercava, olhou para Lucas com uma mistura de ternura e determinação. Você precisa se levantar, Lucas. Não podemos deixar a história se repetir. Sua voz era uma âncora em meio à tempestade, e ela se agachou ao lado dele. Mas uma nova onda de gritos e caos explodiu, rodando como um furacão ao redor deles. O líder da gangue olhou para sua mãe, que se levantava com dificuldade. Vocês acham que podem escapar de tudo isso? Essa cidade não vai perdoar. Vocês são apenas peões em um jogo maior. O riso dele era cruel, mas os olhos de Lucas se iluminaram com uma determinação feroz. Não somos peões. Somos muito mais. Ele sentiu uma energia pulsante, algo que ele nunca havia experimentado antes. Era como se a verdade em torno dele estivesse finalmente se desdobrando. Agora é a nossa vez. A mulher encapuzada do brilho anterior apareceu novamente. Vocês têm o poder de mudar essa história, mas precisam se unir. As palavras dela ecoaram em suas mentes, uma convocação para o que estava por vir. Lucas se levantou, sua voz agora forte. Chega, nós não vamos lutar uns contra os outros. Maia, vem comigo. Ele puxou a mão dela e podiam sentir a chama da esperança se acender entre eles. Com um movimento rápido, ele virou-se para seu pai. Você não vai deixar isso terminar assim. Precisamos lutar pelo que é certo. Vamos juntos. O grupo da gangue hesitou, perplexo com a nova dinâmica. Ele sussurrou para Maia. Confie em mim. Vamos fazer isso juntos. Então, como um coro harmonioso, Maia e Lucas levantaram as mãos, canalizando a luz que emanava dela. O brilho envolveu todos, erguendo-se como uma onda de energia. O caos começou a se dissipar. O líder da gangue se encolheu, a raiva em seu rosto transformando-se em medo. Enquanto a luz crescia, uma verdadeira tempestade de energia vibrante o cercou. O que é isso? Ele gritou, observando sua impotência diante daquela força. E quando a luz finalmente explodiu, foi como um sol nascente purificando a escuridão. Num momento de clareza, Lucas viu tudo. Sua mãe, seu pai, Maia, e por um instante sentiu como se seus destinos estivessem entrelaçados por um fio invisível. Esta batalha não era apenas deles, mas de todos os que haviam sofrido e perdido. E enquanto a luz os envolvia, ele finalmente entendeu que eles não eram peões, mas jogadoras desse imenso tabuleiro. Quando a explosão de luz dissipou e a poeira assentou, o bico ficou em silêncio. Lucas olhou em volta, respirando fundo. Estamos vivos, conseguimos. Mas ao olhar para seu pai e sua mãe, percebeu a fragilidade do momento. O que acontece agora? A gangue havia desaparecido, mas as cicatrizes da história ainda precisavam ser curadas. Maia, com semblante sereno, falou: agora precisamos construir nosso próprio futuro, juntos. E enquanto ela dizia isso, Lucas sabia que a jornada deles apenas começava, mas uma sombra de dúvida pairava no ar. Como eles poderiam enfrentar o que ainda estava por vir? O que ocorreria quando os segredos começassem a emergir novamente? A noite era longa e cheia de perguntas, e cada resposta poderia levar a uma nova trilha, uma nova batalha. E assim, com corações entrelaçados e um futuro incerto, eles caminharam para o desconhecido. Antes de encerrar, preciso chamar sua atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, pois isso é crucial para alimentar o algoritmo e continuar esse trabalho.
Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.